As pessoas têm medo. Não há limite para a mentira. A grande verdade é que também não existe um fim para ela. O que pode existir é o fim da sua ingenuidade, da sua insegurança, do seu medo, da sua paranoia. O que vamos buscar aqui é o fim das pessoas ruins que estão na sua vida, pois são elas a grande mentira da sua história. A loucura pela aceitação, pelo status, pelo prazer, levam as pessoas a cometerem atos inimagináveis. E tudo isso alimentado por algo que você conhece muito bem, principalmente pela mentira. Você que está vendo esse vídeo provavelmente já foi enganado, já enganou, já foi impactado e provavelmente já impactou a vida de alguém por meio da mentira. E o que eu estou falando aqui hoje não é para dizer que a partir de hoje ninguém mais vai mentir para você no planeta Terra. As pessoas vão continuar mentindo, elas vão continuar tentando te enganar, elas vão olhar para você e vão ver uma forma de tirar proveito. O que vai mudar a partir de hoje é a forma que você vai se relacionar com essas pessoas. O que eu vou te oferecer hoje é o poder de enxergar o que está acontecendo de verdade, de olhar para uma pessoa e poder decidir com clareza se você quer ou não continuar na presença dela, porque você sabe que ela vai estar tentando te enganar. Esse é Jonathan. Ele tem 22 anos, é graduado e atualmente faz uma pós em neurociência do comportamento e é dono de uma empresa de marketing digital. Dá uma olhada no que ele diz sobre ter estudado linguagem corporal comigo. Quando a gente entende o que é transmitido para uma pessoa através da linguagem corporal, a gente pode aplicar e replicar o nosso próprio comportamento. Exemplo, em uma entrevista com um expert ou com alguém que a gente vai lançar, quando você passa confiança através de um pitch vocal mais grave, sem ficar empolgado demais, deixando seu pitch vocal subir, quando você tem alguma postura, ocupa o espaço correto no ambiente, sem invadir o espaço, sem invadir a proxêmica também do expert e consegue criar rapport, que é literalmente essa conexão, ativando o neurônio espelho, né, falando um pouco de neurociência, a gente consegue melhorar muito as relações e a probabilidade de persuadir e também de fechar negócios. O que você vai aprender, de maneira resumida, no evento O Fim da Mentira, é de fato selecionar quem está ao seu redor, interpretar quem está ao seu redor e descobrir de verdade quais as intenções das pessoas próximas de você, mesmo que elas tentem esconder isso de você. Por meio de protocolos não verbais validados cientificamente e pesquisados nos últimos 100 anos, nós vamos hoje começar o evento O Fim da Mentira. Hoje começa a sua jornada para deixar de ser enganado, para se comunicar melhor e principalmente para se tornar autor e dono da sua própria vida. Deixar de ser vítima. Se você está preparado, eu te convido então a desligar as notificações dos seus celulares, fechar quaisquer outras abas que você possa ter deixado aberta e prestar atenção nesse evento, porque eu te garanto que se você prestar atenção, se você ficar comigo até o final, se você interagir com o vídeo, sair daqui, anotar, colocar em prática os exercícios que nós vamos fornecer, a sua vida não só vai mudar, como ela vai mudar até o final desse evento. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Vitor Santos. Eu sou especialista em linguagem corporal. Sou criador do canal Metaforando, que atualmente é o maior canal de linguagem corporal do mundo. Sou perito técnico, investigador, premiado nacionalmente. Além do que, já trabalhei várias vezes, em vários casos nos últimos anos, com perícia facial e avaliação da desonestidade. De maneira resumida, a internet e muitas pessoas me definem como o cara que sabe quando você está mentindo. E hoje eu tô aqui, principalmente para passar para você todas as informações e os principais conhecimentos sobre como tratar e principalmente exterminar a mentira da sua vida. Dito isso, eu quero te dar as boas-vindas, agradecer por você estar aqui comigo hoje e te lembrar que a gente está na primeira aula do evento O Fim da Mentira. Nessa aula, a gente vai começar entendendo as noções básicas. Vamos começar a dissecar os 3 pilares da comunicação impecável e da mentalidade contra a mentira. Vou começar a te explicar o básico de como sair de uma pessoa enganada e se transformar numa pessoa astuta. Você vai entender bem que quando falamos de mentira, só existem 2 papéis. Ou você é um, ou você é outro. Ou você está do lado dos enganados, ou você está do lado dos astutos. E é isso que a gente vai falar nessa primeira aula. E para você que está vendo esse vídeo e está focado na transformação, quer mudar sua vida, quer parar de ser enganado, quer se comunicar de forma mais segura,
quer vencer a barreira da timidez, é com você que eu tô falando hoje. Eu sei que muitas pessoas, daqui 5 minutos vão sair da live, vão abrir outras telas, vão começar a escutar o vídeo aqui, compartilhando a tela com o WhatsApp enquanto conversam com outra pessoa, vão deixar o vídeo de fundo enquanto vão fazer outra tarefa, e de verdade, sinceramente, não é com vocês que eu tô querendo falar nesse momento. Esse vídeo é para quem realmente está focado e quer uma transformação na vida. Para quem já se sentiu utilizado, para quem já se sentiu usado, para quem já se sentiu mal, para quem já se sentiu manipulado e quer dar um basta. Se você quer isso, se você quer esse basta na sua vida, eu recomendo que você fique aqui comigo, porque é com você que eu quero falar. Pois hoje nós não só estamos declarando guerra contra a mentira, contra pessoas mentirosas e manipuladoras, como também vamos começar a transformação para chegar ao ponto de ser uma pessoa astuta. E eu quero dizer para você que ainda está um pouco em dúvida, será que eu assisto esse evento ou não? Eu quero te explicar o seguinte, não tem como você assistir o evento O Fim da Mentira e sair daqui sem a sua percepção transformada. Não tem como. Não tem como aqueles pensamentos, sabe aqueles pensamentos paranoicos? Será que eu estou sendo enganado? Será que eu preciso confiar? Não tem como você participar desse evento e terminar bem afastado desse tipo de paranoia, ok? Bem afastado. Não tem como você participar desse evento e ser uma pessoa facilmente enganável após o final deste evento. Porque enquanto os mentirosos estão lá preparando os planos deles para tentar te manipular, enquanto tudo isso está acontecendo, muitas vezes nós, que somos pessoas boas, não queremos fazer mal a ninguém, pelo contrário, queremos seguir nosso caminho com sabedoria, com inteligência, com coragem, muitas vezes a gente fica só calado, só aguentando, só tomando porrada em silêncio. E algumas vezes a gente fica até com medo de querer confrontar alguém, mesmo sabendo que a pessoa está mentindo, está enganando, a gente às vezes é tão manipulado que a gente fala, peraí, velho, eu acho que o errado sou eu, não é possível. Você já deve ter se sentido assim perto de uma pessoa, provavelmente. E a essas pessoas que estão literalmente ligando o para suas emoções, que não estão nem aí, que priorizam os objetivos delas ou saciar os prazeres delas em detrimento da sua felicidade, essas pessoas a gente vai chamar de manipuladores emocionais. Porque são pessoas que mexem com as nossas emoções apenas para obter o que elas querem. Isso, inclusive, não sou nem eu que estou dizendo. Esse termo eu já pego emprestado de um grande pesquisador, o ex-agente do FBI, Joey Navarro. Em suas pesquisas sobre perfilamento criminal, ele deixa bem claro, esse tipo de pessoa que engana com frequência, manipula com frequência e não sente arrependimento, são manipuladores sociais, manipuladores emocionais. E é a partir de hoje que você vai começar a identificar esse tipo de pessoa na sua vida para se afastar delas. Ai, parece até um negócio meio forte, o Vitor fica repetindo, martelando essa tecla. Sim, porque a gente passa muitas vezes por isso e acaba esquecendo que se a gente não falar, a gente fica na paranoia. Medo, insegurança, timidez, vergonha, dificuldade de se relacionar, tudo isso já foi um elemento, um problema diário do meu convívio social e principalmente do meu dia a dia. Eu me limitava muito, eu tinha medo de ser zoado se eu falasse em público e errasse alguma coisa. Eu tinha medo de conversar com uma pessoa desconhecida e aí se eu não conseguir conversar com ela, eu tinha medo, eu me limitava, eu tinha vergonha, ou seja, eu perdia boas oportunidades, deixava de conhecer pessoas interessantíssimas, deixava de conseguir oportunidades boas no meu trabalho, deixava até mesmo me influenciar ou me relacionar com alguém só por medo de confrontar a pessoa. Ou seja, eu não tinha basicamente poder nenhum sobre o rumo que minha vida tomava. Eu era mais ou menos como esse cara que vocês vão ver agora. Um cara que só de pensar em falar ao vivo travava e passava por momentos ali desastrosos, como a gente vai dar uma olhada agora no caso real, onde o extremo da ansiedade e o extremo da vergonha acabaram tomando ali uma oportunidade de um indivíduo se apresentar e ter um bom feedback na televisão. Percebam o caso agora desse estudante de publicidade e propaganda que foi fazer uma apresentação ao vivo na TV. Veja se você se identifica com esse camarada em questão. Boa noite. Como hoje é o primeiro dia do quadro, vamos começar com uma pergunta feita pelas meninas da redação. Consegue perceber que ele começa a inspirar fundo? Ele já começa ali o programa se mexendo de um lado para o outro e os ombros ali tensionados. Isso é um turtle effect. A alteração que ele está apresentando na respiração dele chama-se P5, o protocolo SCANS, o código no protocolo SCANS, uma alteração do fluxo cardiorrespiratório. Essa pessoa está extremamente insegura, extremamente ansiosa. Esse comportamento facial que ele faz é de nojo. A gente vê aqui a contração no músculo levator superior e a lacrinásia. Já expliquei várias vezes para isso, em várias turmas e alunos meus, a relação do medo e do nojo quando a gente está desconfortável, quando a gente não está conseguindo dar conta de falar o que a gente tem que falar, certo?
E esse sorriso dele, então, pessoal, o que a gente consegue ver nesse sorriso aqui, pessoal? Olha a lateral da arcada dentária dele, a gente consegue ver que os cantos dos lábios, eles se estendem lateralmente, músculos risórios. Isso é um sorriso de medo. Essa pessoa está sorrindo para esconder um extremo medo, uma extrema insegurança. Nesse momento é o que a gente vê isso aqui. Medo mascarado com sorriso. Pausas longas. Nossa, tira do ar, pelo amor de Deus. Tira do ar, pelo amor de Deus, pedindo para tirar. Aí ele sai, volta, tenta continuar. Como hoje é o primeiro dia do quadro, vamos começar com uma pergunta feita pelas meninas da redação. Mas a partir da próxima semana, vamos abrir espaço para que você também faça sua pergunta. Então vamos lá. A pergunta de hoje é: o que os homens reparam nas mulheres? Por que os homens não reparam nas mulheres? Na verdade, o homem repara sim. O homem é um ser extremamente... ele repara... Você começa a perceber que ele fica com uma dificuldade cognitiva, narrativa, ele começa a tremer os ombros, né, fazendo o turtle effect, engolido em seco, alteração no fluxo cardiorrespiratório. Ele começa a falar tudo numa tacada só, sem dar pausa e Ou seja, a gente tem aqui um comportamento extremamente inseguro, provavelmente porque ele está com medo de falar em público, seja qual for o motivo, e claro que isso, a motivação, deve ser tratada por um profissional da saúde mental, um psicólogo, um terapeuta, um psicoterapeuta, mas a forma que a pessoa se coloca, a postura dela, vai influenciar na forma que ela vai se comunicar. Conclusão, uma oportunidade dele de apresentar o trabalho ali, o que a gente acaba vendo aqui. Minuciosamente as mulheres. Não consigo. E encerrou o programa. Essa foi a participação desse camarada. Vocês conseguem perceber como que nossa linguagem corporal é impactada diretamente, o nosso controle emocional, o nosso descontrole, né, nesse caso, pela forma que a gente se comunica. Isso fala sobre comunicação impecável, né? Sobre a gente ter ou não ter a comunicação impecável, sobre conseguir ou não utilizar. E mais uma vez, você pode cair nessa armadilha se não tivesse esses conhecimentos na cabeça e se não tivesse conhecimentos em prática. Então vocês acabaram de ver um exemplo real, tá certo? E é exatamente isso que a gente vai tratar aqui no evento Fim da Mentira. Ficando comigo até o dia 6 de junho, você vai ter mais segurança para se comunicar, vai entender como se colocar melhor no momento em público, for falar em público, for se comportar, como que você vai gesticular, como que vai ser a sua postura, e tudo isso até o dia 6 de junho. A gente vai conversar e você vai ter a transformação na sua forma de se comunicar e na forma que você investiga, detecta e conversa com as pessoas. E vale lembrar também que a gente tem muito bônus mesmo, muito conteúdo exclusivo nesse nosso evento Fim da Mentira. Para você que está comigo e já está participando dos nossos grupos exclusivos do WhatsApp, você vai receber, além dos avisos, do cronograma das nossas aulas, do lembrete das aulas assim que elas forem publicadas, porque as aulas ficam no ar por tempo limitado, então quem não assistir, não assiste mais. Além de receber tudo isso exclusivamente, você também vai ter acesso a um PDF exclusivo das nossas aulas. Então imagina assim, você vai estudar comigo e ainda vai ter a apostila do que a gente está estudando aqui. Tudo isso exclusivo para você. E se você quer receber tudo isso, é só participar do nosso grupo VIP no WhatsApp. O grupo está aqui na descrição desse vídeo, você clica no link, participa, né, já se inscreve lá para estar no nosso grupo VIP, receber esses e muitos outros bônus e ainda mais outros avisos e materiais com antecedência, antes de todo mundo. Então já clica aqui, garanta o seu lugar no nosso grupo, porque também os grupos têm vagas limites. Beleza, então vamos mergulhar a fundo na mentira. E para começar falando de mentira, a gente tem que falar um fato. A primeira coisa é: não dá para falar a verdade o tempo todo. Isso é, além de ser humanamente impossível, não faz sentido socialmente falando. A mentira é essencial, ela é uma ferramenta e tem as suas funcionalidades biológicas. O nosso processo evolutivo sempre foi assim. Uma prova é que a gente partilha esse comportamento com outros animais, como a mimetização, que é utilizada ali em processos animais para enganar as presas ou até mesmo para enganar predadores, como por exemplo um polvo pode assumir até mesmo 11 formas diferentes para enganar suas presas ou se disfarçar, se camuflar e intimidar até mesmo os seus predadores. Então a mentira, ela é um processo que a gente partilha com outras espécies, ou seja, teve sua função no nosso processo evolutivo. E nem todas as mentiras são ruins. A gente tem as mentiras benéficas, a light lies, né, mentiras leves, como por exemplo, imagine uma mãe que está em casa, o marido dela chega bêbado, procurando o filho deles, né, porque ele quer bater no filho, quer espancar o filho, enfim, alcoolizado ou sob efeito de alguma outra droga. O marido chega alterado, um comportamento extremamente alterado. E a mãe entende que ele quer agredir o filho. Se o marido pergunta onde está o filho e a mãe diz a verdade, ela acabou de colocar em xeque naquele momento a integridade física do filho dela. Nesse momento, a mentira dela salva a vida da criança.
Então a mentira, a gente tem que entender que existem diferentes tipos de mentiras. As mentiras são benéficas em alguns casos e também mentir é comum e natural para o convívio humano, ok? Mas o que queremos é colocar um fim nas mentiras que impactam negativamente sua vida. Mentiras que são definidas, esse tipo de mentira, como conduta desonesta. Esse tipo de tratativa é falado em várias pesquisas de vários pesquisadores no campo da dissimulação, Aldert Vrij, Paul Ekman, Dan Ariely. Então a gente vai falar sobre conduta desonesta, que é a mentira motivada, ou seja, a pessoa tem a deliberação de querer te enganar. É a mentira que está orientada por um gatilho de recompensa ou um gatilho de evitar fuga. E principalmente, é a mentira que vai te fazer perder alguma coisa, ao passo que outra pessoa lucra com a sua perda. E olha que louco, cara, como você deve se preocupar e prestar atenção. As pessoas mentem todos os dias. Segundo Pamela Maier, numa conversa importante como uma negociação, ou uma conversa de um relacionamento, ou uma venda, ou qualquer conversa que tenha um mínimo de importância emocional para as duas partes, uma pessoa mente pelo menos 3 vezes a cada 10 minutos. Agora imagina então, nessa semana, quantas vezes já mentiram para você. E infelizmente, eu vou te falar uma coisa aqui que talvez te deixe um pouco preocupado. Você nunca vai conseguir mudar as pessoas. Você não vai mudar a capacidade, a mentalidade delas de, do nada, não quererem mais enganar você. As pessoas agora eu vou estalar o dedo e ninguém mais vai ter vontade de mentir para mim. Não, as pessoas mentem mesmo na cara de pau, diariamente. Aquela pessoa que você inclusive confia, amigo, ela pode um dia mentir para você. A própria Pamela Maier, uma pesquisadora renomadíssima em seu livro Lie Spotting, fala pra gente no primeiro capítulo que uma amiga dela, uma pessoa bem íntima dela, quando a Pamela Maier estava abrindo o seu negócio, começando a sua empresa, essa própria amiga mentiu e roubou dinheiro do caixa dela. Então a mentira pode e provavelmente vai acontecer com você em qualquer momento do seu dia, em qualquer momento da sua vida. Agora, a coisa boa é que existem ferramentas para lidar com isso e logo logo você já vai estar bem ciente de todas elas, certo? E vai entender como é possível não evitar que alguém minta, mas entender e observar e detectar quando alguém estiver mentindo para você, no ato. Hoje em dia, né, pessoal, o status conta muito para as pessoas. Vocês conseguem ver isso nas redes sociais, né? TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram, o pessoal realmente está a todo momento maquiando alguma coisa, manipulando informação, omitindo informação e geralmente a gente é pego de surpresa muitas vezes. Quem nunca marcou um date aí, saiu com o crush e quando percebeu não era bem aquilo, a conversa não era a mesma, o papo era estranho. Pois é, provavelmente você foi enganado, caiu no conto das redes sociais. E esse tipo de mentira social, ela já entra como um dos 9 motivadores universais que é difundido pelo Paul Ekman Group, que também tem um processo retrógrado de pesquisas, né? Já foi feita muitas pesquisas observando em retrocesso, mas é a mentira de status quo. As pessoas muitas vezes mentem não só para acabar com você, para pegar o seu dinheiro, mas muitas vezes elas mentem para se satisfazer, para se sentir superiores. Elas colocam o status para que sejam vistas de certa forma e percebidas como algo que elas não são, algo muito maior do que elas de fato são. E muitas vezes esse tipo de imagem falsa, esse status quo, acaba facilitando que essas pessoas consigam outras coisas. Por exemplo, consigam serviços de graça, consigam algum benefício, alguma exclusividade, algum prazer carnal, como por exemplo uma traição, onde a pessoa cria toda uma imagem, dissimula o relacionamento dela, conversa com outras pessoas como se fosse solteira quando está no relacionamento, mas ali simplesmente para se satisfazer às custas de outra pessoa que não tem ainda conhecimento técnico e que não sabe avaliar que está sendo manipulada. Então esses golpes podem ocorrer, uma traição num relacionamento de 20 anos ou de 2 anos, um golpe na hora de fazer uma compra, um golpe na hora de fechar um negócio, uma casa, um carro, enfim, isso pode acontecer. Então você imagina esse tanto de pessoa te enganando, esse tanto de relato real que a gente tem de pessoas sendo enganadas, de dificuldades de comunicação. Ou seja, hoje, a coisa mais normal do mundo é a gente viver com medo de se relacionar com alguém. Porque o mundo está cheio de manipuladores emocionais esperando o momento para chegar em você e tentar te atacar, tentar te manipular, tentar pegar você e fazer você perder alguma coisa. Isso pode acabar com a sua vida. Nisso nós temos ali os dois extremos, vamos dizer assim. Um é o excesso de mentira contado pelas pessoas, certo? O outro é o excesso de verdade e transparência que você deseja nos relacionamentos e muitas vezes por não atingir esse patamar, acaba te prejudicando, te deixando com medo, paranoico, receoso, etc e tal. E como eu disse no começo, é impossível alguém te contar apenas verdades ou as verdades ou ser extremamente transparente 100% do tempo como você gostaria, tá? Isso é impossível. Agora, ser enganado, se deixar cair numa mentira, isso é algo que eu não aceito. Deixar que uma tentativa de enganação funcione com você, que a pessoa consiga concluir o ato de mentir para você, isso eu não aceito. E falando de mim, dando meu relato pessoal, hoje as pessoas me olham, né?
Me consideram como se eu fosse um super-herói, né? O Vitor e o Batman. Eu fico até meio assustado. As pessoas colocam ali como se eu fosse um robô. Que ninguém me engana. Eu sou um detector de mentiras automático. Que eu leio o pensamento das pessoas. E isso, inclusive, está bem errado. Eu consigo, sim, identificar possíveis incongruências. Eu consigo identificar uma pessoa manipuladora, me afastar dela. E é, de fato, muito difícil alguém chegar a conseguir concluir o ato de me enganar. Consigo, sim, ter mais confiança em uma negociação, em um processo de comunicação. Show, beleza, o Vitor consegue fazer tudo isso, mas tudo isso precisou passar por um processo. Eu não ativei um botãozinho e fiz assim, agora eu vou ser o Vitor que é um intimidador de charlatões. Não rolou assim. Eu fui muito traumatizado por mentiras, eu me tornei uma pessoa muito fechada, muito insegura. As mentiras de fato me deixaram traumatizado. E para você que quer entender mais o que acontece com o cérebro, com o comportamento de uma pessoa a longo prazo, quando ela é enganada frequentemente, quando ela é motivo de zombaria, certo? O que acontece com a insegurança dessa pessoa se ela não fizer nada com isso, né? Bom, para responder um pouco melhor sobre isso, a gente tem um convidado mais do que qualificado para falar sobre isso. Tá? Então dá uma olhada aí. Talvez você seja agora como eu era no passado, inseguro, com medo de se relacionar, com medo de se comunicar, se sentindo a pessoa mais incapaz de falar em público, de ser líder de um projeto, de abordar pessoas ou até mesmo se sentindo alguém incapaz de não ser enganado. Eu era assim. E você percebe, né, olhando em retrocesso, eu vejo que uma coisa desencadeava a outra. Eu ficava com medo de abordar alguém, logo eu desenvolvia insegurança, minha insegurança me fazia me sentir incapaz, eu me sentia incapaz, não abordava ninguém, reforçava meu medo de abordar alguém, que reforçava minha insegurança, que reforçava minha sensação de incapaz, e isso nunca tinha fim. E agora, eu vou falar sobre a linguagem corporal, depois eu vou dar uma explicação mais definitiva, claro, sobre a linguagem corporal, mas eu preciso que você entenda. A linguagem corporal foi uma das minhas principais armas para acabar com a mentira, mas principalmente me sentir mais seguro, me sentir mais tranquilo, ter mais autocontrole emocional e conseguir me impor da forma que eu gostaria, certo? Eu parei de ficar apenas pensando e comecei a colocar em prática aquilo que eu sonhava. Agora, não foi ali que acabou a mentira. Como eu te disse, a pessoa vai tentar te enganar. Muitas coisas ruins aconteceram depois, quando eu comecei a estudar a linguagem corporal. Muitas pessoas que estão vendo aqui já sabem daquela história da menina do meu ensino médio que me manipulou para fazer uma festa para ela poder ficar com um cara, certo? Muitas pessoas já conhecem essa história. E talvez você que esteja assistindo tenha até histórias piores envolvendo dissimulação, manipulação e enganação do que eu. Talvez você tenha perdido anos num relacionamento pessoal com uma pessoa manipuladora, abusiva. Talvez você tenha perdido tempo da sua vida num trabalho, num projeto que você achava que ia chegar a algum lugar e não soube interpretar muito bem que estava sendo enganado. Talvez você tenha perdido dinheiro e até mesmo muito dinheiro por ter confiado nas palavras da pessoa errada. E o que acontece com você, como a gente viu aqui, né, na entrevista com o convidado, não tem limite, não dá para metrificar o que vai acontecer na sua vida depois que você é enganado 1, 2, 3 vezes e não consegue fazer nada contra isso, não consegue evitar. Não dá para metrificar. Algumas pessoas acabam desenvolvendo alguns transtornos de personalidade, outras acabam se fechando como uma tartaruga no casulo e nunca mais se relacionam. Não dá para saber o que vai acontecer se você não tentar fazer nada para evitar ser enganado. E para obter toda essa transformação que eu tive para chegar no ponto que eu sou hoje, a linguagem corporal foi e ainda é o meio mais rápido para obter isso. Porque não só a gente consegue compreender, por exemplo, a comunicação de um bebê, principalmente por meios não verbais, mas a nossa história evolutiva, nosso processo já era não verbal. Os nossos ancestrais não tinham uma língua complexa para se comunicar, português, inglês, alemão, e eles se comunicavam majoritariamente de maneira não verbal, ou seja, a gente evoluiu, mas a linguagem corporal ainda é a mesma, e a necessidade de dominar a linguagem corporal é a mesma nos dias de hoje. E Vitor, eu li um ou outro livro, eu vi um outro vídeo, isso vai no máximo te fazer uma pessoa que tem um achismo um pouco mais refinado que as outras. Isso, de fato, não resolve o seu problema. Você que está vendo aqui esse evento e está buscando de maneira bem assídua obter o conhecimento, você sim vai conseguir desenvolver habilidades de detectar desonestidade quando ela estiver acontecendo contigo. Para vocês terem uma noção nua e crua de como saber um pouquinho de informação é ruim e achar que você é um cara confiante sem ter estudado vai te fazer bater de cara no muro, dá uma olhada nesse relato. Um caso real onde a pessoa achou que estava entendendo a situação, mas acabou se lascando por não ter o conhecimento adequado para avaliar a desonestidade. Se liga. A gente sabe que o mundo de negócios é muito complicado em relações humanas, saca? E algumas pessoas não são totalmente honestas. Teve alguns momentos que se eu soubesse dessas técnicas, se eu soubesse o que o corpo transmite quando a pessoa está se comunicando, eu teria evitado algumas situações
que me fizeram ser passado para trás. Exemplo, uma negociação de infoproduto uma vez fez com que eu tivesse sido passado para trás, porque a gente fechou uma parceria de 25%. Eu era proletariado, na verdade, nessa época, mas a pessoa não tinha intenção de me repassar esses 25%. Então a gente fez R$250 mil e eu não toquei em nada do dinheiro porque essa pessoa não foi honesta na hora de conversar comigo e me repassar o dinheiro no final. Então agora você vai entender como é possível analisar e interpretar melhor o que a pessoa está falando, se a pessoa está de fato tentando te enganar. Porque sim, os mentirosos, principalmente os charlatões, eles têm um modus operandi que é bem batido, vamos dizer assim. Ou seja, é algo repetitivo. Eles podem mudar um pouco no estilo da abordagem, mas o cronograma, as linhas que eles têm que cumprir para te enganar são bem comuns. E além do modus operandi do charlatão, a gente precisa ter a capacidade de entender quando estão tentando manipular a gente. Ou seja, a gente precisa entender se a emoção de uma pessoa, quando ela está conversando com a gente, é genuína, é sincera, é uma emoção falsa, fabricada. Ou seja, eu preciso saber se aquilo que a pessoa está me apresentando é genuíno ou é mentira. E se falando de emoções e microexpressões faciais, o principal sistema e o único validado cientificamente sobre taxonomia facial atualmente é o sistema FACS, o Facial Action Coding System, um sistema desenvolvido pelos pesquisadores Paul Ekman, Wallace Friesen e Joseph Hager, que basicamente nos ensina a capacidade de avaliar um comportamento facial. E o FACS é o primeiro pilar dos nossos 3 pilares da comunicação impecável e de uma pessoa que também consegue avaliar desonestidade. Então, para você chegar nesse nível, precisamos começar com o pilar número 1, o FACS. E lembrando que eu estou dizendo aqui os 3 pilares porque eu acho que fica mais fácil para você entender, ok? Então, leve isso em conta também quando estiver estudando os 3 pilares que o Vitor está te passando aqui no evento. Então, de maneira resumida, o que alguns artigos mostram para a gente para avaliar a desonestidade? Primeiro, você tem que pegar um contexto onde a pessoa está em high stakes, um contexto onde a pessoa tem algo a perder com a mentira que ela está contando ou ela tem algo a ganhar com a mentira que ela está contando. Isso vai deixar a pessoa num estado de pré-ansiedade, como o próprio Cliff Lansday descreve para a gente em Getting to the Truth. Acontece quando a pessoa fica nesse estado ansioso, ela tem uma orientação cognitiva e uma orientação emotiva. O cognitivo dela vai pensar, olha, se eu conseguir enganar, eu vou ganhar isso, mas cuidado, eu não posso ser pego na mentira, senão a minha punição vai ser essa e essa. Em paralelo, a cognição vai liberar um processo emocional nessa pessoa. Ela vai pensar, putz, eu posso ser pego. Meu Deus, medo. Ou ela pode pensar o inverso. Eu não vou ser pego, não. Ai, que trouxa, tá lascado, não vai me pegar. E aí a pessoa vai demonstrar felicidade, desprezo, que é um comportamento facial conhecido como dupe in the light. Ou seja, o comportamento facial estará ali. E uma das primeiras coisas que você deve observar são as pistas emocionais por meio da face. Inclusive um artigo mostrou pra gente que as melhores pistas em contextos high stakes para avaliar a desonestidade são as pistas emocionais, né? A expressão facial está ali como uma das principais fontes para avaliar a desonestidade. De maneira resumida, o FACS mostra pra gente comportamentos faciais. Eu consigo entender pelo sistema FACS qual músculo está sendo ativado em determinado momento. E nisso a gente consegue ter um catálogo chamado EMFACS, o Emotional FACS, que é um catálogo só de emoções, ou seja, apenas contrações no nosso rosto que ocorrem quando eu estou sentindo uma emoção. E detalhe, agora já comece a anotar. Se você ainda não estava anotando, já anote tudo que eu vou falar, que agora entram, além dos conhecimentos, as dicas mais práticas. Beleza, uma microexpressão facial então é um evento que ocorre na face de maneira bem breve, que é um grupo de conjuntos musculares, ou até mesmo um único conjunto muscular ali se ativando, denunciando que você está sentindo determinada emoção. Por exemplo, se eu sentir raiva, a gente pode observar em várias pesquisas, principalmente nas pesquisas feitas em Papua Nova Guiné com Ekman, as pesquisas feitas na Micronésia, com Carl Hyder, ou até mesmo com Carol Izard em outras regiões não habitadas, né, não civilizadas, vamos dizer assim, que a expressão de raiva vai ser a mesma em qualquer um desses lugares do mundo, no Japão, no Brasil, no Chile, em Papua Nova Guiné. Quando eu sinto uma emoção, o meu rosto vai gerar um evento bem breve ali, menos de 2 segundos, um conjunto ali de músculos se contraindo, gerando uma microexpressão facial. E para você agora, eu vou passar o básico das microexpressões faciais emocionais, para que você possa avaliar. Então, de maneira resumida, as microexpressões faciais de raiva vão apresentar geralmente tensionamento aqui na região entre as sobrancelhas e tensionamento nos lábios, né? Essa codificação padrão é então uma codificação de AU4 mais AU23. Tá certo? Isso é o básico do básico. Lembrando que essas contrações vão ocorrer de maneira bem breve.
Então, em até 2 segundos, a pessoa fez essa contração de maneira gradual, você tem uma microexpressão de raiva. Essa é uma das combinações mais comuns da raiva. No medo, nós vamos ver principalmente ações nos olhos que vão se arregalar e a testa que vai se tensionar por conta da sobrancelha. Na surpresa, é o contrário. A gente não tem tanta tensão na testa e os olhos não se arregalam tanto assim. No nojo, vai ser marcado principalmente as ações no sulco nasolabial, também conhecido como bigodinho chinês. E no desprezo, de maneira resumida, nós temos a assimetria, onde um dos cantos da boca se contrai de forma mais latente. Como, por exemplo, uma das variações do desprezo, que eu posso falar agora para vocês aqui tranquilamente, é a variação com o músculo bucinador, causando uma covinha em um dos cantos dos lábios e não no outro. Por fim, nós temos a felicidade. E uma das principais codificações que eu venho aqui falar para vocês agora é a codificação do AU12 mais AU6, que é o sorriso com os pés de galinha. Tem até uma frase muito famosa que diz que quando alguém sorri de verdade, essa pessoa sorri também com os olhos. Essas que eu apresentei para vocês são apenas algumas pequenas, né? Uma parcela das variações conhecidas para avaliar uma emoção. E você usa essa informação como? Simples, comparando o que você está vendo com o contexto. Aquele famoso caso de Susan Smith, certo? Ela vai lá, fala que os filhos desapareceram, que está muito triste, alguém me ajuda, cadê meus filhos? Porém, na face dela nós vemos o quê? Exatamente isso que você está vendo agora. Aos 12 mais 6, um sorriso genuíno de felicidade. Há uma mãe que está falando contextualmente, que está falando que perdeu os filhos, mostrando felicidade. Isso é algo incongruente. E depois foi confirmado, né? Ela mesma relatou que matou os próprios filhos. Então você vai usar as informações que você está aprendendo aqui comigo, comparando na prática. Conversa com alguém e vê o contexto do que a pessoa está falando. Pergunta, por exemplo, se ela gostou de uma comida. Ô, fulano, você gostou dessa comida aqui, desse prato, desse doce, desse salgado? Perceba o que ela fala e quais emoções ela demonstra na face. Se a pessoa, por exemplo, dizer para você, uma delícia, muito bom isso aqui, viu? E contrair um dos cantos dos lábios, ela está te demonstrando desprezo. Ela está ali na sua cara, mentindo. Uma vez, eu tinha acabado de fazer o curso do Vitor mesmo, e aí eu peguei um ônibus, bem raro, meu carro estragou, acabei tendo que pegar um ônibus. E aí entraram 3 rapazes. Esses 3 rapazes, um ficou na frente do ônibus, os outros passaram pela roleta, um foi pro fundo do ônibus e o outro ficou no meio. Eu percebi que eles estavam bem alterados em relação a estar um pouco mais nervosos, eles estavam se autoclassificando, estavam olhando para lá e para cá o tempo inteiro, eles estavam com a postura de que iam fazer alguma coisa. Eu dei sinal, desci no ônibus no próximo ponto. Mais tarde eu fui saber que aquele ônibus realmente foi assaltado. E, pelo que parece, foram esses 3 rapazes que se exporam pelo ônibus e a linguagem deles acabaram mostrando que eles iam fazer alguma coisa. A princípio eu até fiquei um pouco receoso, porque, será que não é um preconceito meu e tudo mais? Mas depois eu consegui ver, olhando a situação de fora, que foi realmente um feedback que eu consegui pegar daquela situação que fez com que eu me livrasse de ser assaltado. E claro que você não vai pegar mentira por um único sinal. Lembrando, a gente está na primeira aula, estou te falando apenas de um canal facial. A gente tem que ir até o último dia para poder falar das outras informações, dos comportamentos não verbais do sistema FEX e do protocolo SCANS. E um dos tipos mais comuns de falsidade que a gente pode observar na face, e isso é explicado em Telling Lies por Paul Ekman, é o comportamento de Detection Apprehension. Basicamente, quando a pessoa está mentindo, um dos comportamentos mais comuns é que ela sinta medo. E dentre várias alterações que o corpo dela expressa, como shrug, tremor nas mãos, excesso de engolidas em seco, um deles é o comportamento facial de medo. A pessoa começa a disparar várias microexpressões faciais de medo em um curto espaço de tempo. E isso é algo que vale muito a pena anotar. Está conversando com uma pessoa, percebeu que ela começou a fazer várias microexpressões de medo, fique atento. Ela pode estar ali num comportamento de Detection Apprehension. E claro que a gente sempre deve levar o contexto em conta quando for analisar alguém. Bom, pessoal, de maneira resumida, fazendo aquele mega resumão na nossa aula de hoje. A partir de hoje, você já entendeu, já ficou claro que existem sim pessoas que semeiam o caos, que estão pensando apenas nos prazeres delas, mesmo que com isso você esteja sofrendo e perdendo algo, e que essas pessoas existem e estão aí para impactar negativamente na sua vida, infelizmente. Mas a parte boa é que você viu também que é possível observar a dissimulação acontecendo em tempo real e evitar ser vítima, evitar que uma pessoa consiga concluir a tentativa dela de te enganar. Você aprendeu hoje também quais são os 3 pilares da nossa comunicação não verbal, certo? Da comunicação impecável, você sabe que eles existem. E hoje você viu também o primeiro dos 3 pilares,
para ter uma comunicação impecável, para se tornar alguém que vai avaliar a desonestidade quando estiver acontecendo contigo? O primeiro pilar que você aprendeu hoje foi o comportamento facial. Como as emoções podem trair um mentiroso. E para quem ficou até agora e já se inscreveu no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, clicando no link aqui na descrição, para você desbloquear o PDF e continuar estudando, a senha do PDF então é Os Astutos. Fica mais uma vez aqui o meu agradecimento para você que participou desse primeiro evento. A gente está só começando a nossa jornada para acabar com a mentira, para mudar a sua percepção. Então, espero você aqui amanhã para a gente poder conversar mais ainda e estudar sobre a avaliação da desonestidade. Valeu, até amanhã.